Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leteura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e as minhas opiniões bem sinceras sobre livros, filmes e séries. Todos vocês nos acompanham no seu agregador de áudio favorito, também pelo YouTube. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu acho que agora a voz ficou mais alta, eu acabei me esquecendo aqui. Vocês nos seguem nas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a todos vocês que estão conosco, aos novos inscritos também, aos inscritos que já estão conosco desde o início. É muito bom ter vocês por aqui. E eu quero fazer um convite a vocês. Tragam as suas indicações de séries, de livros, de filmes, tá? E também compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos. A ideia aqui é sempre essa. A gente ter esse bate-papo aqui, trazendo as nossas impressões, as nossas opiniões bem sinceras, sem brigar com ninguém, sem agredir ninguém, fazendo esse bate-papo bem saudável e contando essas nossas opiniões. E ninguém aqui é especialista, tá? Aqui é só mesmo as nossas opiniões bem sinceras. Bom, já tínhamos parado um pouquinho com relação a essa série, né? Nesse período tão complicado que tá aqui minhas questões profissionais, mas vamos continuar no nosso quadro Revivendo Séries, que é um quadro onde a gente traz séries que já foram finalizadas, né? E a gente compara, assim, temporada a temporada, a gente traz as nossas opiniões de cada uma das temporadas das séries. Então, a gente falou de Lost e agora a gente está falando de The Blacklist, a Lista Negra. E nós já estamos na 5ª temporada. Então, aqui a gente vai trazer assim, as nossas opiniões com relação a essa 5ª temporada. Tem também um canal que eu descobri já tem um tempinho, chamado, acho que Minha Vida é uma Série. Tem um rapaz ali bem bacana, ele traz ali umas opiniões bem legais também de séries. Ele é um cara que gosta muito de The Blacklist. Ele traz assim bem a fundo também as opiniões. Nas últimas temporadas ele deu as suas opiniões episódio a episódio. Vocês podem segui-lo também. Tem umas coisas bem bacanas também nos episódios ali, nos vídeos dele. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria nessa 5ª temporada de The Blacklist. Vou falar aqui de algumas coisas, né, que aconteceram, então vai ter sim spoilers com relação à 5ª temporada, tá? Se você não assistiu ainda todas as temporadas, todas as 10 temporadas estão disponíveis na Netflix no momento. Se você tem aquela TV Samsung, tem também ali o aplicativo que você consegue assistir, mas já tá assim bem diferente, não tá na ordem cronológica dos episódios não, tá? Mas vocês conseguem assisti-lo também pelo aplicativo da Samsung TV. Bom, então, porque ela é uma série, me parece que tem a ver com a Sony, sabe? Pelo jeito aí, distribuída pela Sony, se eu não me engano. Então, aqui nessa 5ª temporada de The Blacklist, relembrando que lá na temporada anterior, a Mr. Kaplan acaba se rebelando contra o Reddington e enfraquece bastante ali. Tem essas questões novamente com relação ao passado da Liz e tudo que acaba enfraquecendo ele muito, muito mesmo, tanto nas suas divisões ali e nas suas operações também. Nessa 5ª temporada, ele começa a se reerguer, né? A ser o Reddington que ele era ali nas primeiras 3 temporadas. Então aqui, durante toda a temporada, praticamente toda, a gente vai ver de novo o Reddington ir atrás dos seus The Blacklists, procurando resolver as suas questões ali para ele ter os benefícios, né, e tudo o que ele tinha antes, né, da Mr. Kaplan acabar se rebelando contra ele. Lembrando também que na temporada anterior, a Mr. Kaplan tinha ali no último episódio desenterrado aquela ossada,
tá? Então, nessa temporada, a gente descobre de quem é aquela ossada que estava ali, tá? A gente também tem esse novo relacionamento ali da Samar com a Aram, e também algumas coisas que vão acontecendo, né, durante toda a série. A gente continua vendo o relacionamento da Liz e do Tom, mas que vai ter uma coisinha meio ali que não vai dar bom mesmo no final da série ali, tá? Mas quando a gente vai vendo essa temporada toda, a gente sabe que quando você mexe com o lado do crime, cara, nunca dá bom, né? Eu acho que ninguém contou isso pro Tom, porque durante ali as questões que vão acontecendo, ele se alia, eu acho que o cara é errado, né? Para tentar derrubar o Reddington, ele acaba descobrindo de quem é aquela ossada, né? Com o DNA e tudo mais. A gente também vai conhecer durante a série a outra filha do Reddington, que é a Jennifer. E esse contato, né, a Liz não tinha o contato dela, não sabia da existência dela. E aqui nessa temporada, eu acho que tem 2 pontos muito cruciais durante toda a temporada. Se a gente for pegar, resumir ela em miúdos, a Liz, ela tinha tudo e perdeu tudo, né? A gente pode pensar bem por esse quesito. Porque apesar que muitos fãs não acreditam, o Tom Kim acaba morrendo nessa temporada. E, né, devido àquela aliança que ele fez e que deu tudo errado e que ele se lascou todo. E ele acabou sendo morto, né, ali na frente da Alice. E esse é um dos pontos, para mim, essa temporada foi um dos pontos mais altos da série, sabe? Quando chega ali no ponto da morte do Tom, a gente viu que a série ela chegou num patamar muito perigoso, na minha opinião, porque para nesse ponto ela descambar não custava muita coisa, mas essa temporada ela já teve aí um ponto bem crucial na morte dele, porque ele tentando descobrir quem que era quem era o dono da ossada, ele acabou se aliando a pessoa errada. E aquele negócio, quando você está aliado ali do lado do crime, como eu comecei e não terminei, você vai ter alianças improváveis e que podem custar muito caro, que foi o caso dessa aliança dele. E quando teve ali no final da temporada, essa outra questão que eu vou dizer agora, que é quem é o dono da ossada. E para mim um ponto que até eu esqueci o nome dele, eu vou depois lembrar o nome dele e a gente vai falar aqui, do Minha Vida é uma Série, ele fala uma coisa e eu vou concordar com ele. Quando chega aqui na 5ª temporada, e a gente descobre que a ossada é do verdadeiro Raymond Reddington e que esse cara que está ali se dizendo Reddington não era o Reddington, era, digamos, uma pessoa que se passava por ele. Então a gente vê que aqui era o ponto em que a série poderia, por exemplo, ter terminado na 6ª temporada. Finalizar tudo na 6ª, tirar todas as pontas, acertar tudo e ela finalizaria na 6ª temporada. Não tendo correria, não tendo nada além disso, você entende? Então seria um bom final a 6ª temporada, tá? Mas a gente vai ver lá na 6ª o que acontece. Mas para mim, esses 2 pontos da série em que a gente vê essa nova ascensão do Reddington, mas a questão do Kim nessa procura de descobrir quem era a ossada, a morte dele, e no final descobrindo que este cara que dizia ser o Reddington, que aquela ossada não era a ossada, que aquela ossada era do verdadeiro Reddington, mas esse cara, ele é parente da Liz, né?
e não se sabia quem que era esse parente, né? E ali no final da temporada, tendo a questão com a Samar, né, e que a gente sabe que pela Samar ter sido de uma outra agência e ela meio que entrou ali meio que de gaiato e enfim, que deu todo o rolê que deu, a gente sabe que ia chegar uma hora em que ela ia ser uma certa presa fácil, né? Enfim, é uma série que ela teve bastante movimentação também nessa temporada, principalmente esses 2 pontos que eu falei que eram os pontos principais, mas para mim, na minha opinião pessoal, se ela terminasse na quinta seria perfeito. Mas enfim, a gente vê que ela vai durar mais um tempinho aí ainda. Na minha opinião hoje, revendo a série, eu não tinha visto ela toda, vi ela nas primeiras temporadas só. Agora que eu tô com vocês, a gente vendo toda a série, né, comentando temporada a temporada, também tô pesquisando bastante sobre ela. A gente vê que essa quinta temporada, ela é uma das mais principais, porque aqui a gente começa a achar o tesouro, sabe? Mas eu acho que ela ficou assim com muita coisa, muita informação para ser dita, sabe? Eu acho que esse é o maior pecado dela, ficar esse tanto de informação, sabe? Muito submersa, né? Mas eu acho que a série policial, ela sendo assim, é até bem interessante, tá? Eu gosto muito dessa série, eu tenho uma experiência muito boa com ela. E eu quero saber de vocês, os comentários, o que vocês acham dessa quinta temporada de The Blacklist. Vocês acham ela boa? Vocês não acharam boa essa quinta temporada? Tragam pra gente as suas opiniões, eu quero muito saber as opiniões de vocês. E é isso. Muito obrigada a vocês que têm nos acompanhado. Em breve a gente vai falar sobre a sexta temporada e outras séries que nós estamos vendo por aqui. Um grande abraço. Muito obrigada pela companhia de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos nos próximos vídeos e episódios do canal. Até mais!